terceira cena. Ela lembra de uma terceira cena. E vocês viram uma coisa legal que é de... Agora vai chegar. Olha só, vocês viram, isso é legal da psicanálise também, né? Que começa do presente para o passado. Por isso que é cena secundária, sintoma estrutural e sintoma resquício. Sempre o primeiro vai ser o respingo. Eu vou lembrando e aí me lembrei que no passado eu sofri... Tá, mais... Então isso acontece com ela e Freud quer usar isso. A gente vai indo até conseguir suportar chegar na cena original. O que ela vai lembrar? Meses atrás, uma senhora muito querida da família foi visitar a família e também beijou na boca as duas crianças. Então me parece que era normal. Foi lá, se despediu e beijou na boca. O que o pai fez? O pai ficou quieto com a senhora e tal. Quando ela saiu, tchau, muito obrigada. Foi pra cima da babá, da Miss Lucy, e meteu os cachorros. Ela disse que não viu ele tão transtornado. Ele falou, se acontecer de novo, você é responsável e você vai embora. Eu não admito, eu não quero que beije na boca. Ninguém, não interessa quem que é, se é tia. Mas vamos lá, vocês vão ver beijar as filhas 9, 10 anos, 8 anos e tudo bem? Todo mundo que visita a casa beija na boca e tchau, né? E até o passo de pensem no pudor, que era de 1800, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Ele explodiu com ela. Realmente bem, né? E essa cena esmagou a esperança dela, que ele gostava, porque ele tratou como uma empregada, como uma funcionária. Ele disse, se repetir de novo, tu vai embora. Ele não pensou duas vezes em cobrar a questão do trabalho. E ela entendeu nessa cena, ele não tá nem aí pra mim. Aí entrou a decepção amorosa. Então a cena original, onde ela se decepciona e quebra né, tudo. A cena 2 é a cena, então, que ele vê gritando com o cara e lembra, tipo assim, só lembra, não tem nada a ver comigo, ele não tá nem aí pra mim, só faz uma associação. E a cena 3 da carta da mãe das crianças do pudim queimado e dizer, eu preciso ir embora, eu não vou ocupar esse lugar, ou se eu quiser ficar, eu não vou ocupar o lugar da mãe, não adianta. Então as próximas cenas que ocorrem é só para lembrar ela que ela não vai casar com ele, não adianta, né? Mas aqui foi a grande cena da desilusão, né? E aí, o que aconteceu? Passou essas semanas, Freud atendeu ela, Freud atendia quase todo dia, então tinha como ter uma cabeça assertiva muito legal, né? Hoje é inviável, impossível, até questão de tempo, financeiro, enfim. E ela veio na última sessão, parecia transfigurada, sorridente, feliz, toda ela. O que vocês acham que aconteceu? Vou falar agora. Eu acho que ela tropeçou lá e passou dos caminhos de camisola. Imagina vocês vendo essa cena e a mulher depressiva, com problema no nariz, que não cheira, que não quer sair da cama, cheia de dor, chega toda, ai, tudo bem, ai, tô tão alegre, tão feliz. O que a gente pensa? Pegou, né? Ninguém, só eu pensei isso? Aposto que ela... não pegou não, porque sabe que eu não pegava assim. Acho que ele olhou, como é que deslustrou os calcanhar lá. Pegar? Vamos lá. E Freud questiona ela. Freud questiona ela, né? Então, essas perguntas são exercícios de interpretação para ver a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Ou pode ser que ela arrumou outro namorado, tá feliz, se encontrou, né? Enfim, ou decidiu ir embora, tanta coisa, né? Ela diz, não aconteceu nada. Olha isso que... Essa frase é frase para postar. Olha só, marcar Instituto Persona. Não aconteceu nada, você só me viu doente e deprimida. Eu sou assim, eu sou uma pessoa alegre, brincalhona. Lembra que eu estava brincando com as crianças, de comidinha, e brincava muito com as crianças? E aí ele perguntou, ela disse, eu não tenho mais peso na cabeça, não tenho mais problema com o cheiro. E ele falou, e as perspectivas da casa, né? E aí ela falou, eu sei que não tem nenhuma possibilidade. E aí, se não tem nenhuma possibilidade, não vou ficar infeliz por isso. Vou ter que ser quem eu sou.
né? E aí olha o que ela diz. Acho que minha própria sensibilidade exagerada é responsável por parte do que me aconteceu. Rapaz, isso aí eu só vejo racionalização total. Aí isso aí é um mecanismo de defesa bruto que veio aí racionalizando o porquê, procurando encontrar todas as respostas para que ela não sofresse mais com aquilo. De alguma maneira, né, o ego dela estava tentando aí encontrar maneiras para racionalizar esse problema, para deixar em equilíbrio aquele desejo do id juntamente com aquela imposição lá do superego, né, das normas. Não, isso não pode, porque é amiga, é isso e aquilo outro. Então, assim, foi uma maneira que encontrou aí, foi essa questão dessa racionalização, que é o que a gente mais vê, a pessoa racionalizando os problemas, mascarando, porque enfeitar é mais fácil, né, do que assumir. Então, vamos pensar. O mecanismo Ótimo, Leide. O mecanismo de racionalização é quando a gente diz, tô apaixonada, não tem como, racionaliza aquilo, né? Ou não, meu sonho é ser a mulher do príncipe, sei lá quem, qual país, do príncipe William. Tá, eu já sei que não tem como, então eu vou estudar, sei lá, línguas para se casar com um cara dos Estados Unidos, pelo menos, né? Estiver mais próximo e tal. Racionalização é quando você racionaliza. O que Freud está apontando aqui, a diferença é que ela tomou uma decisão. O mecanismo de racionalização você não decide. É o que a Leide disse, você só põe para baixo do tapete. Eu sei que, sei lá, vamos pensar o marido que bate. Mecanismo de racionalização. Não, mas fora isso, ele é uma boa pessoa. É só quando ele tá nervoso, ele tá racionalizando um crime, né? Paciente que eu tive que dizer assim, mas ele era pedófilo, tal, abusou, ele pediu perdão. Tá racionalizando, não resolveu nada. A dor tá ali, o abuso tá ali, o cara continua, é manipulação, né? Então, a racionalização não existe uma decisão, um enfrentamento com o desejo. Aqui, quando ela diz, né, acho que minha própria sensibilidade, ela se olhou e disse assim, sim, eu estava querendo o lugar da patroa, e eles sentiram isso de alguma forma. Não tem como eu casar com ele, eu preciso decidir se eu fico ou se eu vou. A racionalização, ela mantém o problema. A decisão, você decide, ou eu fico ou eu vou. Se eu ficar, eu vou ter que ficar feliz, se eu for, eu vou ter que ir feliz e bancar o custo disso. Desejo, né, depois a gente vai ver mais para frente. Racionalização é o quê? A mecanismo de racionalização... Você não decide. E o desejo, quando você deseja, quando o Freud traz aqui que você precisa escolher frente ao desejo, o que você faz com o seu desejo? Aí nós vamos ver um deslizamento do sintoma muito efetivo, que é exatamente isso de dizer, eu quero casar, mas eu quero ir todo ano no planeta Atlântida, no Rock in Rio, eu quero viver livre, eu não quero dar satisfação, e eu quero ter 6 filhos. Não cabe na mesma coisa. O inconsciente é assim, só para avisar vocês, tá? A gente sofre porque o inconsciente quer coisas diferentes na mesma, não cabe. A historinha lá de 2 corpos no mesmo lugar, no inconsciente não existe. Cabe 2, 3, 5, né? Então, o que acontece? Quando eu confronto meu desejo e decido, a coisa alivia. Peraí, e enfrentar o desejo é sempre perder. Sempre vai ser abrir mão de alguma coisa. Por isso que eu entendo aqui que ela não racionalizou, porque ela decidiu ficar e ela decidiu, bom, eu vou ficar, parar de investir nele, vou também parar de cobrar que os funcionários me vejam como uma patroa, porque eu estava sensível a esse lugar, então eles não têm a obrigação de me ver como uma patroa, e olha o que ela ainda diz, né? E você ainda está apaixonada por seu patrão? Por isso que é o enfrentamento e a decisão do desejo, né? Ela diz assim, sim, mas isso não faz diferença nenhuma. Posso guardar comigo, por enquanto, os meus pensamentos. Sim, eu amo, tô apaixonada pelo professor, tô apaixonada pelo marido da minha amiga, agora eu entendo que eu tava sofrendo por isso, que eu tava indo todo dia na casa dela levar um chazinho, que eu tava esquecendo a chave lá na casa dela para voltar, que eu tava quebrando meu carro para ele me levar para casa. Eu não preciso mais fazer isso, porque eu sei que não tem possibilidade. É dela, já entendi, vou guardar para mim e vou me abrir para conhecer outra pessoa, né? Então eu acho esse desfecho genial, porque o conflito não vai parar. Isso é legal, Leide. O nosso conflito não vai parar de querer coisas. Nossa, não foi, né? Eu só li aqui o primeiro, nem tinha visto o outro, mas nossa, muito. Que legal. Foi maravilhosa, né? Essa explicação aí. Mas é bom a gente estar atenta à racionalização e à posição frente ao desejo. Posição frente ao desejo, anota aí, sempre vai implicar ganhar e perder. Não dá para só ganhar. Se só ganhar, você está camuflando, você está fazendo qualquer outra coisa, menos enfrentando seu desejo, né?
E olha que legal, então o Freud vai encerrar com defesas do ego, né? Esse tratamento durou 9 semanas, pensem nisso. 4 meses depois ele encontrou com ela, estava muito feliz, muito bem, não tinha mais nenhum sintoma, recuperou inclusive a identidade dela. Quem eu sou? Ela disse, eu sou uma pessoa divertida. Eu voltei a ser quem eu era. Olha que legal. Então, como a gente deprime, como a gente adoece por conta de dificuldade de bancar o nosso desejo, né? É o que eu falo para os alunos, vamos pensar um desejo, uma coisa bem simples. Eu quero estudar e ser psicóloga, mas eu não quero ir na aula porque eu trabalho o dia inteiro e tem aula à noite. Vai ter que bancar o desejo. Não tem outro jeito de ser psicóloga sem fazer a faculdade. Mas aí eu posso me queixar e adoecer, né? Me queixar, não aguento mais, eu tenho que ir, Ou eu posso, tá bom, vamos enfrentar isso com a ciência, né? Vai lá, vamos fazer ser divertido, né? Não sem perda, né? E para Freud vai falando da histeria, né? Só para a gente entender uma incompatibilidade do ego. Isso a Lady explicou bem aqui. Sempre a gente vai ter um sintoma quando a nossa razão não quer aceitar o nosso desejo. Incompatibilidade do ego é isso. Nossa, como que eu tô querendo que a professora me adote como se ela fosse minha mãe. Meu sonho era ter uma mãe igual ela. Né? Já falei aqui da paciente, é muito legal. A paciente que traz um dia que, numa sessão, ela diz, eu nunca vou ser boa e tal, e a gente foi investigando, e ela diz, nunca vou ser igual você, porque você é isso pra mim. Isso não é um elogio, isso é uma projeção dela. Não quer dizer que eu sou boa nisso, né? E aí, na próxima sessão, faço uma intervenção onde ela vem e diz assim, eu fiquei muito chateada com você, parece que você não me entendeu. Parece que você interpretou errado. Me decepcionei com você. E eu permito, fala, pode trazer isso, né? Tá tudo bem. Eu poderia explicar tecnicamente tudo o que eu fiz, mas não se tratava de eu provar que eu sou boa. Se tratava dela poder dizer que estava decepcionada comigo. E quando eu aceito isso numa boa, eu digo, tudo bem. Você acha que eu errei? Tudo bem, né? Ela chora e se emociona e falou, eu nunca pude contrariar minha mãe. Eu sempre me senti muito culpada de qualquer coisa que eu dizia, mãe, acho que não é assim. Ela me botava um peso que eu não podia dizer que ela estava errada. Porque ela é minha mãe, por causa disso. E a partir dali eu disse, ela disse, eu até tinha feito um bilhete, estou muito braba, muito chateada, não me lembro, que eu ia te trazer. Eu falei, eu quero. Você pode trazer para mim a sua insatisfação que eu aceito, tá tudo bem. Se achar que eu não fui boa. Né? E a partir dali a menina deslancha, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia produzir, ela não conseguia nada, né? Então olha que bacana, mas o que? Na cabeça dela, ela não queria mais idolatrar a mãe no lugar que a mãe queria que ela fosse colocada, só que ela se sentia muito culpada, muito mal, inclusive depressiva, toda essa relação. Mas acho que minha mãe não tá muito certa com relação ao que ela diz do meu pai. Mas aí vinha o pensamento, não posso, ela é maravilhosa, não posso contrariar minha mãe, né? Maravilhoso, né, gente? E para encerrar bem rapidinho, agora eu não vou fazer perguntas, tá? Só pra gente entender como Freud é. Gente, tem como alguém pensar o ser humano sem estudar Freud? Caso da Catarina, que não é a filha da Diane, tá? O que aconteceu? Freud querendo descansar nas férias, tá? Foi lá, agora a gente já tá encerrando, tá, pessoal? Já vou abrir. Freud querendo descansar nas férias, ele falou, não, tava lá no estudo da histeria, iniciando a psicanálise, ele via que tudo isso estava borbulhando, tem inconsciente, tem mecanismos de defesa, tem coisas que, quando a pessoa interpreta, o sintoma desaparece, não precisa amarrar ela na cadeira elétrica lá, né, não precisa de força. E aí ele subiu os Alpes lá, tava de férias, ficou bem isolado, né, como um bom neurótico obsessivo, quer ficar quieto, sozinho, né? Aí subiu lá, foi lá no morro e tal. Ele disse que quando ele sentou contemplar, ele escutou alguém falar, o senhor é médico? Ele se vira, tô fugindo das pessoas e da vida, né? Já escolheu uma casinha no campo para não ter ninguém lá. Aí, o que eu posso lhe ajudar? Como você sabe, Carlos? Quem é você? A menina que leu, trabalhava lá na pousada e leu, que tem lá um nome e profissão. E veio correndo atrás dele. E aí ele pensou, bom, tá, vamos ver o que eu posso ajudar, né? Do que você sofre? Essa pergunta é fenomenal. Vocês já se fizeram essa pergunta? Do que é que eu sofro? E a gente vai ver uma coisa linda da psicanálise. Que queixa é diferente de demanda? Eu sofro porque o meu marido, sei lá, muito quieto, não conversa. Aí daqui um pouco o marido muda, começa a conversar pra você dizer, você fala besteira, para de falar. Ué, mas não queria que ele conversasse? Né? Então você vai vendo que a gente reclama de coisas que não tem sentido, que não é exatamente disso que está nos incomodando.
né? Então, queixa é diferente de demanda, é demanda de sofrimento. Qual que é o número real do meu sofrimento? E, em geral, vai estar ligado, Lacan vai dizer depois, vai estar ligado a não querer bancar o desejo. Eu não quero perder. Então, eu quero ganhar todas. E aí eu me queixo e sofro. Por exemplo, eu quero tirar nota 10 na aula, então eu vou fazer toda uma cena para a professora. Ai, minha vida é muito difícil, meus filhos, não sei o quê, porque eu quero ser boa mãe, quero ser boa esposa, também quero ir bem, quero ser melhor na faculdade, não quero perder. Onde que tá bancando o desejo aí? Né? Então, isso é extremamente importante. E aí ela vai falar, então, se façam essa pergunta aí. Do que eu sofro? O que isso tem a ver com o meu desejo? Sinto muita falta de ar, eu passo mal, me sinto sufocada, tá? E ele falou quando começou. Então, vamos investigar. E Freud entendeu o quê? Por isso que é rapidinho aqui pra gente encerrar. Ele entendeu assim, eu tenho só essa conversa com essa menina. Eu não vou marcar consulta, não vou marcar terapia, não vou ver ela depois, vou ficar só um pouco tempo aqui. Então, eu vou ter que ir na lata, vamos ver o que dá. Lembrem, nem era psicanálise ainda, né? Ele diz assim, tá, como é que é quando você fica sem ar? Me explica o sintoma. Depois, quando que isso começou, né? O que que tem? Ela diz, eu acho que eu vou morrer. Provavelmente era muito parecido com síndrome de pânico, né? O que a gente considera pânico hoje. Ela disse, ao mesmo tempo que eu sou tão bem resolvida, quando me dá isso eu passo mal, me dá um sufocamento, eu não consigo respirar, tá. E aí, o que Freud vai dizer? Todo sintoma tem relação com a nossa história. Tudo que o nosso corpo diz tem relação com a nossa história. Pena que a medicina não comprou essa ideia ainda e fica, né? Manda fazer. Quer ver eu ficar mal quando eu recebo o paciente que tem uma caixa de exame, né? E aí eu disse, eu trouxe pra... Não precisa me mostrar, não deu nada, né? No eletro, no não sei o quê, no aquele tubo que entra lá. Como é que é o nome? Ressonância, não sei o quê, porque era uma questão de pânico. Não vai aparecer, né? Um exame desse. Não, são exames extremamente importantes num acidente, num AVC, né? Pra coisa certa. Não tô dizendo que nunca tem que fazer exame, né? Pelo amor de Deus, tá morrendo lá com AVC. A psicóloga disse que não tem porquê, né? Então ele disse, sabe o que eu penso? Que aconteceu uma coisa há quanto tempo começou, né? E ele disse, aconteceu uma coisa muito constrangedora, muito difícil de você lidar no dia que começou esses sintomas. E ela, isso mesmo? Como você sabe? E ele, porque eu sou o Freud, né, bebê? Mas ele não era conhecido ainda, né? Mas aí, o que ela diz assim? Eu tava num quarto escuro. Ela vai contar toda a história, eu vou resumir aqui, tá? Ela estava indo procurando um tio e uma tia, moravam todos muito próximos, e ela foi procurando, cadê a tia que cozinhava, o tio, tá. Quando ela vê, ela entra, espia pela janela, os outros não quiseram ver, o tio tá lá no quarto com a tia, mas eles não eram casados, tá? Ele era casado com outra. E ela disse, eu vou lá espiar. Como ela disse, ela era muito corajosa. Quando ela espia, ele estava deitado em cima dela. E começa o sufocamento, começa a passar mal, começa tudo mais, tá? Emoções e sintomas. Ela sentiu o quê? Nojo, repulsa. Mas daí ele fica investigando como que ela sentiu nojo, porque eles estavam com roupa, ela nem enxergou muito bem, assim, sabia que estava errado, né? O tio tá deitado em cima da tia, né? Mas não estava fazendo nada obsceno, não estavam pelado, não estava nada. Ela falou, de onde vem tanto nojo? Só pela traição? Um pré-adolescente não tem muito essa noção de pudor, de certo e errado, né? Também não tinha nenhuma ideia. O que aconteceu aqui, né? Ela lembrou, e Freud foi indo, lembra lá do retroativo, memórias associativas, até chegar na cena primária, que esse tio já tinha tentado com ela. Ela acordou uma vez que eles estavam dormindo tudo junto no estaleiro, porque estava reformando a casa, não sei o quê, acordou com o tio roçando nela. Ela também lembrou, depois disso, uma outra situação, eles tiveram que dormir tudo meio junto, meio na mesma cama, e aí acordou, o tio tava na maçaneta para chavear a porta, só ele e ela. E ela, o que tá fazendo? Só que ela respondeu, né? O que tá fazendo? Ele, tô brincando, não gosto de brincadeira, vaza, né? Ela conseguiu, ele não fez nada. E aí ela entendeu o nojo, porque se o tio tava roçou nela, ela se colocou ali no lugar da tia, tipo, ai, que nojo se ele encostasse assim em mim, né? Então ele teve outras tentativas ali na época. E ao final dessas lembranças, que ela não sabia que sabia, isso é o inconsciente, a gente não sabe que sabe, e quando vê, vem, por isso que é um processo terapêutico lindo. Ao final dessas lembranças, ela tinha se transformado, o rosto parou, Freud diz, parece que ela ficou animada, aquele sofrimento, aquela angústia passou.
ela não sentia mais repulsa, ela disse, parece que o nojo passou, parece que eu entendi, né? E assim como ela, quando ela terminou sua confissão, Freud disse, sei que agora o que foi que você pensou ao olhar dentro do quarto. Agora ele estava fazendo com ela o que queria fazer comigo naquela noite. Por isso o nojo, o sufocamento, o medo e tudo mais, o sentimento que ela não tinha entendido. Pronto, resolveu. Ali, em Aspen, nem sei se era Aspen, acho que não era Aspen, nas montanhas, né? Então, pra gente encerrar aqui, para entender o que é essa questão da interpretação, como é que Freud ia saber que uma sensação do sufocamento tem a ver com uma tentativa dela, com uma visão que ela teve. E a gente pode parar na visão. Muita gente para aí. Ah, então tu viu tua tia. Ai, que absurdo. Ele investigou. Ela contou, não contou? Depois ela contou, a tia separou dele e tal, tudo mais. Mas não foi só porque ela contou, foi porque daí veio o escândalo da traição na casa. Ficaram do lado dela, tudo bem. Mas podia ficar só aí. Ah, tá, então entendi. Você teve sufocamento que viu o tio com a tia, que é feio, né? Nossa, o tio traiu, você não admitiu isso. Mais profundo, né? Então, para a gente entender esse exercício de interpretação, é legal vocês fazerem toda vez que vocês estão lendo um filme, toda vez que vocês leem um livro, pensa assim, o que eu pensei primeiro agora? Por quê? Agora eu jogo para vocês. A primeira coisa que a gente pensar tem a ver com a gente. É a minha projeção, que se eu não tratar, eu vou passar sempre para os outros quando eu estou ouvindo.